Em 2021, a polícia é chamada até uma casa e por lá eles encontram uma mulher já sem vida. Eles viram que se tratava de um caso com muita brutalidade, então eles iniciam a investigação e o DNA encontrado nela tem uma correspondência. E agora a polícia quer entender qual a relação dessa pessoa com ela. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo para vocês, casos criminais resolvidos, alguns que ainda são um mistério. Então se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e não esquece de compartilhar esse vídeo aqui, isso é muito importante. Bora pro vídeo. No condado de Greenville, Carolina do Sul, Christina Parcell estava construindo uma vida dedicada a cuidar de animais. Como técnica veterinária, ela era conhecida por sua compaixão, habilidade e dedicação ao bem-estar animal. Seus colegas de trabalho a descreveram como uma pessoa incrível, que era tão divertida de conversar e estar por perto. O médico-chefe do hospital onde ela trabalhou por mais de 3 anos observou que ela trouxe um conjunto de habilidades únicas para o trabalho e era muito inteligente, muito articulada. Além de sua vida profissional, Christina estava profundamente envolvida com grupos locais de resgate de animais, mostrando ainda mais seu amor pelos animais através do trabalho voluntário. Ela dividia sua casa com sua irmã e estava noiva de Bradley Post, por quem estava apaixonada, e os dois estavam planejando um futuro juntos. O que a maioria das pessoas em seu círculo profissional não sabiam era que Christina também estava envolvida em uma amarga disputa de custódia com seu ex, John Mello, sobre sua filha de 8 anos. Mello, um cidadão italiano de 64 anos, levou sua filha para a Itália em outubro de 2020, violando uma ordem judicial dos Estados Unidos. Com a ajuda de um congressista dos Estados Unidos, do Departamento de Estado e do FBI, Christina conseguiu localizá-lo por meio de uma postagem no Facebook e providenciar o retorno de sua filha aos Estados Unidos. Mello foi posteriormente preso por sua interferência na custódia, e isso fez com que ele ficasse com muita raiva de sua ex-esposa. A manhã de 13 de outubro de 2021 começou como qualquer outra, no tranquilo bairro residencial de Canna-Break Driver, em Greer, na Carolina do Sul. Bradley Post, o noivo de Christina Parcell, ficou cada vez mais preocupado quando ela não respondeu às suas ligações ou mensagens. Ele decidiu então ir até a casa dela. Quando ele chegou, bateu na porta, mas ninguém atendeu. Ele percebeu que a porta estava trancada, então ele deu uma volta na casa e encontrou a porta dos fundos aberta. Ao entrar, ele encontrou a casa escura e silenciosa. Enquanto ele andava pelo corredor, algo incomum chamou sua atenção. Pétalas de rosa espalhadas no chão na entrada da sala de estar. Seguindo o rastro dessas pétalas, Bradley fez uma descoberta horripilante. Christina estava deitada de costas na sala de estar, cercada por sangue e mais pétalas de rosa. Ele descreveu o que viu naquele momento. Olhei para o chão e bem na entrada da sala de estar, e naquele corredor havia pétalas de rosa, e enquanto eu olhava, olhei para dentro da sala e a vi de costas. Bradley então ligou desesperadamente para a emergência, embora suas ações, enquanto esperava pela polícia, levantassem questões mais tarde. Bom, foi revelado que o Bradley, enquanto aguardava ali a chegada da polícia, ele apagou várias fotos do seu celular. E quando um detetive chegou para conversar com ele, ele estava muito nervoso e até perguntou para ele se precisava de um advogado. Durante a investigação inicial, ele usou luvas o tempo todo enquanto acompanhava os delegados pela casa, o que, é claro, chamou a atenção dos detetives. A cena do crime contou uma história de muita violência. O legista confirmou mais tarde que Christina havia sofrido vários ferimentos cortantes, no que as autoridades descreveram como um ataque. As pétalas de rosas espalhadas ao redor de seu corpo adicionaram um elemento assustador, quase ritualístico, ao crime que confundiu os investigadores. Não havia sinais de entrada forçada, sugerindo que Christina provavelmente conhecia seu assassino, ou
que ele tinha uma chave para entrar na casa. Enquanto os técnicos da cena do crime processavam as evidências, os detetives começaram um meticuloso processo de entrevistar vizinhos e coletar imagens de câmeras de segurança da área. Por dias a comunidade ficou apreensiva, imaginando quem poderia ter cometido um crime tão violento contra uma mulher que era conhecida por sua gentileza e dedicação ao bem-estar animal. 6 dias após o assassinato, um acontecimento inesperado mudou o foco da investigação. O noivo, o Bradley, foi chamado para interrogatório e a polícia encontrou algumas imagens inapropriadas em seu celular. Ele foi preso por causa disso. Não tinha nenhuma ligação com o caso da sua noiva, mas é claro que isso chamou a atenção das pessoas. Durante semanas, a especulação cresceu sobre a identidade do assassino. A natureza ritualística da cena do crime, com suas pétalas de rosas espalhadas, sugeriu um motivo profundamente pessoal. Os membros da comunidade lutaram para entender quem poderia odiar tanto Christina para fazer isso com ela. Uma mulher cujos colegas descreveram como deixando um vazio em seu local de trabalho após sua morte. Em 4 de novembro de 2021, o xerife do condado de Greenville, Robert Lewis, apareceu diante das câmeras para anunciar um avanço no caso. Em uma coletiva de imprensa, ele revelou que os investigadores desenvolveram uma pista de forma independente que os levou a Zachary Davis Hughes, um pianista local de 29 anos. Evidências físicas ligaram ele à cena do crime, convencendo os investigadores de que ele era o responsável pela morte de Christina Parcell. Zachary Hughes nasceu em outubro de 1992, em São Luís Obispo, na Califórnia. Sua infância foi estável e estimulante, centrada em fortes valores familiares, no que ele mais tarde descreveu como uma família cristã, onde seus pais ensinaram bons valores. Essa criação tomou um rumo inesperado quando seus pais adotaram 5 irmãos da Rússia, alterando drasticamente a dinâmica familiar. A família não estava preparada para o nível de trauma que seus filhos adotivos carregavam, criando um ambiente doméstico turbulento. Para o jovem Zach, a música se tornou mais do que apenas um hobby. Tornou-se um lugar para onde ele podia escapar do caos que se desenrolava em sua casa. E ele não era apenas bom nisso, ele era extraordinário. Durante seus anos de ensino médio, seu talento na música tornou-se cada vez mais evidente. Ele ficou em primeiro lugar em um prestigiado festival, tocando no Concerto para Piano número 5 de Beethoven, uma conquista notável para alguém tão jovem. Sua dedicação e habilidade natural abriram portas que poucos músicos alcançaram, e em 2010 ele havia garantido uma vaga cobiçada na Juilliard School, na cidade de Nova York, apoiada por várias bolsas de estudo. Na Juilliard, o mundo de Zach se expandiu. Ele foi cercado por colegas prodígios, exposto a mentores influentes e recebeu oportunidades de se apresentar para públicos diversos. Foi esse talento que, por fim, o colocou no caminho de um homem cuja influência alteraria a trajetória de sua vida para sempre. Voltando à cena do crime, a comunidade ficou chocada. Zach era um pianista treinado pela Juilliard, sem nenhuma conexão aparente com Christina. Parecia um suspeito improvável. Como o xerife Lewis admitiu durante a coletiva de imprensa, nesse momento ainda não temos um motivo para o assassinato, nem sabemos a relação entre eles. Se eles se conheciam ou não, isso ainda não está certo. O que surgiu nos meses seguintes foi uma história distorcida de manipulação e obsessão que conectou Zach a Christina, por meio de seu ex, John Mello. Uma conexão que acabaria custando a vida de Christina em um dos casos de assassinato mais perturbadores que o condado de Greenville já viu. Investigadores do gabinete do xerife do condado de Greenville documentaram toda a cena, coletaram evidências de sangue, fotografaram as pétalas de rosas espalhadas ao redor do corpo da mulher e entrevistaram vizinhos sobre qualquer atividade incomum que eles pudessem ter testemunhado na manhã de 13 de outubro de 2021. Inicialmente, o comportamento do Bradley Post levantou suspeitas. Sua suposta exclusão de fotos enquanto esperava pela polícia, seu comportamento nervoso e sua pergunta sobre a necessidade de um advogado criaram um ar de suspeita. Mas uma investigação mais profunda foi necessária
antes que quaisquer conclusões pudessem ser tiradas. Nos dias seguintes ao assassinato, os detetives coletaram imagens de câmeras de segurança de várias casas da vizinhança. Esse processo de rever horas de vídeo foi crucial para identificar o suspeito. As imagens revelaram uma figura entrando na casa de Cristina antes do assassinato e depois saindo de bicicleta, uma pista que acabaria por desvendar o caso. Simultaneamente, equipes forenses processaram evidências coletadas da cena do crime. Entre as descobertas mais significativas estava o DNA recuperado sob as unhas de Cristina, indicando que ela havia lutado contra o seu agressor. Essas evidências mais tarde se tornariam foco da promotoria. A descoberta veio quando os investigadores identificaram Zachary Hughes nas filmagens da câmera de segurança. Seguindo essa pista, eles descobriram que Zach possuía uma bicicleta que combinava com a vista no vídeo. Eles também descobriram que seu carro havia transportado a mesma bicicleta no dia do crime, colocando-o próximo à cena do crime. Quando os investigadores executaram um mandado de busca na residência de Zach, eles encontraram a bicicleta vista nas imagens. Essa evidência física, combinada com a amostra de DNA e o vídeo de segurança, criou um caso convincente contra o pianista. Mas uma pergunta permaneceu: que possível motivo um músico poderia ter para assassinar uma veterinária com a qual ele aparentemente não tinha nenhuma ligação? A resposta começou a surgir quando os detetives descobriram que Zach havia listado John Mello, o ex de Cristina, como seu único contato na prisão. Esse detalhe curioso levou os investigadores a investigarem mais profundamente o relacionamento entre os dois. O que eles descobriram foi surpreendente. O celular de Zach tinha mais de 1.700 mensagens para Mello, revelando um relacionamento intenso e manipulador que se desenvolveu ao longo de um ano. Embora Zach inicialmente tenha se recusado a fornecer sua senha, atrasando ali o trabalho da polícia, a descoberta eventual pintou um quadro perturbador de conspiração e assédio. A investigação revelou que os dois se conheceram em agosto de 2020, quando Mello abordou Zach durante uma apresentação em Greenville. Mello, acompanhado por sua filha de 8 anos, pediu que Zach tocasse uma música, e ele ficou impressionado com seu talento. Esse encontro levou a uma troca de mensagens e ao início do que se tornaria um relacionamento extremamente tóxico. Por meio de sua investigação, os detetives descobriram que Mello havia criado uma amizade com Zach, gradualmente alimentando-o com informações que mostravam Cristina como uma mãe inadequada. Mello supostamente compartilhou fotos inapropriadas de Cristina, documentos judiciais e alegações infundadas sobre seu caráter, construindo um caso contra sua ex na mente de Zach. O que mais tarde foi caracterizado como assédio, Mello enviou imagens inapropriadas de Cristina para Zach, que então as enviou para membros da comunidade e empresas locais em junho de 2021, poucos meses antes do assassinato. À medida que os investigadores continuavam a desvendar a relação entre os dois, a imagem que surgiu foi de uma manipulação. Mello, desesperado para ganhar a custódia de sua filha, aparentemente encontrou em Zach um bom ouvinte e, eventualmente, um cúmplice. A investigação revelou que Mello havia convencido Zach de que Cristina estava abusando de sua filha e que algo precisava ser feito urgentemente para proteger a criança. Em outubro de 2021, essa manipulação havia chegado ao ponto final. De acordo com depoimentos posteriores no tribunal, Mello havia oferecido dinheiro a Zach para matar Cristina. Primeiro $5.000 e depois mais de $10.000. Embora Zach alegue que recusou o pagamento, afirmando que a única maneira de considerar tal ação seria se acreditasse que a criança estivesse em perigo e não houvesse outra maneira de resgatá-la. Procedimentos legais contra Zachary Hughes começaram com sua prisão em 3 de novembro, quando ele se entregou. Ele foi inicialmente acusado de assassinato e porte de arma durante um crime violento. Dada a brutalidade do ataque e as evidências contra ele, Zach teve a fiança negada e permaneceu sob custódia, enquanto o caso avançava. À medida que os investigadores descobriam mais evidências ligando Zach a John Mello, mais acusações foram adicionadas. Em setembro de 2023, ambos os homens foram acusados de assédio de primeiro grau e conspiração criminosa, após surgirem evidências de que eles trabalharam juntos para assediar Cristina nos meses que antecederam seu assassinato.
Quando o caso finalmente foi a julgamento, a promotoria apresentou um caso direto. Eles retrataram Zack como um assassino calculista que realizou um ataque premeditado para ajudar seu amigo John Mello a ganhar a custódia da filha. A defesa não contestou que Zack havia matado Christina. Em vez disso, eles buscaram uma defesa de justificativa, argumentando que Zack acreditava estar protegendo a filha de Mello. Os advogados de defesa fizeram pelo menos 5 tentativas de apresentar evidências que alegaram implicar Christina e Bradley em má conduta, sugerindo que Zack tinha razões para temer pela segurança da criança. Mas o juiz decidiu que essa evidência era inadmissível, afirmando que ela não poderia justificar legalmente o homicídio. Quando Zack subiu ao banco das testemunhas, seu depoimento provou ser revelador e prejudicial. Ele contou sobre seu relacionamento com Mello e como estava preocupado com a criança. Ele então forneceu um relato assustador do assassinato em si, escrevendo como ele lutou com sua resistência física e emocional para matar Christina, embora acreditasse que isso era certo. Eu simplesmente continuei batendo e batendo nela até que finalmente caímos no chão. Parei de bater nela quando ela parou de lutar. Assim que saí da casa, senti a mais enorme onda de alívio me invadir, porque eu sabia que daquele momento em diante a criança estaria segura. Após 10 dias de depoimentos e argumentos finais de ambos os lados, o caso foi para a júri. Zachary Hughes foi considerado culpado de assassinato, posse de arma durante a prática de um crime violento, arrombamento, assédio de primeiro grau e conspiração para cometer assédio de primeiro grau. Ele foi considerado inocente das 2 acusações de assédio de segundo grau e conspiração para cometer assédio de segundo grau. Ele foi sentenciado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, com sentenças simultâneas de 5 anos pelas acusações relacionadas. John Mello foi acusado de solicitação para cometer um crime e cumplicidade, conectando diretamente ao plano de assassinato. Mello teve a fiança negada e permanece sob custódia aguardando o julgamento. Durante o depoimento, John Mello alegou que levou sua filha para a Itália, em parte para mantê-la longe de Bradley Post, quem ele descreveu como sendo um homem muito ruim. Bradley enfrenta processos legais separados relacionados a material inapropriado. Ele aguarda julgamento. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês. De início, a polícia nem podia imaginar qual era a relação do Zack com a Christina, até porque eles nunca tinham se visto, mas o Mello entrou na mente dele e acabou ali convencendo ele a cometer esse crime terrível. É realmente um caso muito terrível, e assim que sair a sentença do Mello e do Bradley também, que não tem ligação com esse caso, mas eu conto aqui para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem, e até o próximo.